Lançado em abril de 1990, o Neo Geo, ou Neo Geo, foi um sistema de arcades que marcou a infância e adolescência de muitos daquela década. Ele é o hardware que deu vida a jogos como Fatal Fury, The King of Fighters, Samurai Showdown, Metal Slug, dentre outros. A qualidade dos seus títulos impressiona até hoje, graças ao seu hardware poderoso para lidar com gráficos 2D. Nesse vídeo vamos entender que componentes o Neo Geo embarcava e o que fazia dele tão poderoso, mesmo usando o mesmo processador do Mega Drive. Fica comigo! No fim dos anos 80, Takashi Nishiyama, a grande mente por trás de Street Fighter 1, de 87, deixou a Capcom para trabalhar na SNK e projetar seu mais novo sistema de arcades, o Neo Geo. Baseando-se no arcade anterior da SNK, o M68000, Takashi trouxe uma ideia inovadora para o projeto. Ele queria que o novo fliperama da SNK funcionasse com cartuchos que poderiam ser facilmente substituídos como em um console de mesa. As máquinas de arcade da época não usavam cartuchos e você não conseguiria, por exemplo, pegar um arcade CPS da Capcom, rodando ali Capitão Comando, e colocar Final Fight. Nesses arcades, cartucho e placa-mãe eram uma coisa só. Arcades tradicionais tinham um custo bem mais elevado para os operadores, visto que você teria que ter uma máquina para cada jogo, custando espaço e, claro, muito dinheiro. Takashi sabia que esse sistema de cartuchos intercambiáveis barateava o custo, principalmente para quem quisesse ter vários jogos do Neo Geo. E sabemos mais do que ninguém que custo é algo a ser levado muito a sério, principalmente em países subdesenvolvidos como o nosso Brasilzão. Essa ideia de cartuchos do Neo Geo não só foi implementada, mas também melhorada, pois haviam modelos que te permitiam colocar não só um, mas até 6 cartuchos de uma só vez dentro do arcade. Na época, o Neo Geo desbancou as máquinas CPS da Capcom em quesitos técnicos, ao menos até o CPS-2 ser lançado em 93. O Neo Geo também foi o primeiro fliperama, até onde sei, que teve seu hardware numa versão console, sem qualquer corte de custos. Esse assunto iremos tratar em outro momento. Vamos dar uma conferida no gabinete desse fliperama. Se você tá gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal 8 Bits de Nostalgia. Me ajude a alcançar a marca dos 50k de inscritos, pessoal. Nós estamos quase lá. Como toda máquina de fliperama tradicional, o Neo Geo trazia um monitor CRT, popularmente conhecido como tubão, de variados tamanhos, 13, 19 e 25 polegadas. Os controles desse arcade também são conhecidos pelos frequentadores de boteco, onde temos um manche e mais 4 botões coloridos, A, B, C e D. Interessante notar que aqui estamos falando do gabinete original Neo Geo, mas sabemos que nem sempre é assim, ainda mais no interior. Logo abaixo temos o lugar para colocar as fichas, onde cobravam 25 centavos cada uma, ao menos na minha época. Comenta aí quanto você pagava em cada ficha de fliperama. Logo abaixo do lugar de colocar dinheiros, tinha o quê? Um slot para memory card. Galera, o Neo Geo te permitia salvar o progresso nesses cartões de memória de 2 KB e levar para qualquer ratoeira que você fosse, para conseguir jogar de onde parou. Inclusive era possível usar também no console. Por esse motivo o Neo Geo pode ser considerado o primeiro console a usar memory card. Sabia dessa? Eu particularmente nunca vi ninguém usando. Quem já viu, comenta aí. Bora conferir o que fazia do Neo Geo o arcade e console de mesa mais poderoso da época. O processador principal desse cara não é nada mais nada menos que um Motorola 68000. Apesar de ser poderoso, não é nenhuma novidade, porque basicamente é o que temos em outros arcades como o CPS da Capcom, System 16 da Sega e também no Mega Drive. Galera, o console de 16 bits da Sega tem sim DNA de arcade, como vimos no meu vídeo dedicado a esse console. Tem muita informação lá, não deixe de conferir. Claro que por ser um arcade, temos muitos outros componentes que deixavam o Neo Geo muito à frente do Mega Drive e Super Nintendo, tanto em qualidade quanto em preço, não se esqueçam disso. Apesar de usar a mesma CPU, Motorola 68K, no Neo Geo ela é mais rápida, pois roda na frequência de 12 MHz contra 7 MHz do Mega. Outro componente que também é comum nos arcades da época e também está dentro de todo o Mega Drive é o processador de 8 bits Zilog Z80. No Neo Geo, rodando a 4 MHz, ele faz o papel de coprocessador, auxiliando a CPU principal e também desempenha as tarefas no sistema de áudio. Podemos dizer que em tamanho de memória RAM, o Neo Geo não surpreende. Ele traz 64 KB, basicamente a mesma quantidade do Mega Drive e metade do Super Nintendo. Já falamos o que ele tinha para ser superior aos consoles de mesa da época. Além da memória principal, o Neo Geo traz também uma memória especial para armazenar a pontuação dos jogadores, além do lucro do dono do arcade, por que não? Essa memória tem 64 KB e usa a tecnologia NVRAM, que perderia todas as informações ao desligar da tomada. Então na placa-mãe temos uma bateria para que isso não aconteça. Os demais chips de memória para vídeo, áudio,
utilizam a tecnologia SRAM. O Neo Geo não tem um sistema operacional, como era de se imaginar, mas possui uma BIOS. Ela fica armazenada num chip ROM de 128 KB. Tenho certeza que você já baixou algum dump de BIOS de Neo Geo para pôr aí no emulador. Apesar da CPU Motorola 68K e do espaço razoável de memória RAM, o que gerava os gráficos lindos desse arcade console é o poderoso chipset gráfico, que roda 24 MHz. A SNK não poupou custos e entregou basicamente o melhor gráfico disponível em arcades e consoles da mesma época. Seu chipset gráfico possui um barramento de dados de 24 bits dedicado para desempenhar sua tarefa. Aliás, foi por esse motivo que a equipe de marketing divulgou o console como 24 bits, numa época em que os 16 bits reinavam. Com um total de 74 KB de memória de vídeo, esse chip gráfico permitiu ter jogos lindos com 3.840 cores e 380 sprites simultâneos na tela. E não era qualquer sprite, galera. O Neo Geo tinha uma forma diferente de montá-los e atingiu ótimos resultados. Os sprites poderiam ser bem grandes, de 16 pixels de largura por 512 pixels de altura, o que conferia detalhes dos personagens, cenários e efeitos que agradam até hoje. A resolução de saída era relativamente baixa, são 320 por 224 pixels, mas resolução não é tudo, como os próprios gráficos do Neo Geo nos mostram. No quesito som, temos o chip Yamaha 2610 como o principal ator. Ele entrega 15 canais de áudio, sendo os principais 4 FM e 7 PCM. A qualidade das trilhas sonoras, dos efeitos de explosões e golpes dos chefões vieram do trabalho desse chip da Yamaha, em conjunto com a CPU Zilog Z80, que coordenava as tarefas de áudio. O Neo Geo também embarcava 2 KB de memória SRAM exclusiva para esse sistema. Os resultados atingidos por essa dupla de chips é sensacional, e a trilha sonora dos jogos é um show à parte. Os marmanjos que viveram nessa época incrível dos fliperamas não me deixam mentir. Com um ótimo hardware para lidar com som e gráficos de qualidade, tudo que precisamos agora é espaço de armazenamento para os assets dos jogos. E aqui a SNK fez um belo trabalho. Pelo tamanho monstro dos cartuchos de Neo Geo, já dá para imaginar que aqui era chumbo grosso. No projeto original, os cartuchos teriam até 330 megabits de espaço, e esse diferencial era destacado na tela de inicialização pela marcante frase Max 330 MB Pro Gear Spec. Não liguem para o inglês chulo. Esse tamanho todo era bem maior que qualquer cartucho dos consoles de 16 bits da época, até mesmo do 64, mas ainda tinha uma margem para melhorar. Com técnica de bank switching, ou comutação de bancos, foram aparecendo jogos que superavam a marca dos 330 megabits, sendo o ápice de espaço sendo atingido anos depois, em 1998, onde o Neo Geo recebeu cartuchos de 716 megabits, mais do que o dobro da especificação original. Dado o grande feito de engenharia, os jogos que usavam cartuchos desse tamanho apresentavam a frase Gigapower Pro Gear Spec. Aqui era ostentação, não tinha pra ninguém. Nenhum console de fita havia superado esse espaço até então. Bom deixar claro aqui que megabits e megabytes são unidades diferentes, pessoal. Dividindo a quantidade de megabits por 8, você terá a quantidade de megabytes. Pode ser meio confuso, mas isso é um prato cheio para ser explorado, e foi, pelas campanhas de marketing. Outros detalhes do Neo Geo, assim como de outros consoles que marcaram época, também estão disponíveis em formato de livro. Vou deixar no comentário fixado para vocês. Comprando com o link aqui do canal, você está me ajudando. E como põe todo esse hardware funcionar, pode ter certeza que não é a base de chopp e churrasco. Precisamos de uma fonte de corrente contínua de 5 volts para alimentar a placa principal e 12 volts para o amplificador de áudio. O mais impressionante disso tudo é que o hardware poderoso não consome mais que 8 watts, sendo que as revisões mais recentes do Neo Geo consomem somente 5 watts. Apesar que o monitor de tubo gastava 10 vezes mais que isso, né? O sucesso do Neo Geo nos fliperamas levou ao lançamento de uma versão caseira, o Neo Geo AES. Ao contrário dos consoles de mesa da época, não havia nenhum corte de custos no hardware desse cara, e consequentemente os jogos dos arcades funcionavam sem passar pelo processo de port, ou seja, sem qualquer alteração no código fonte, sem redução de qualidade dos sprites ou animação, nem do áudio. Aqui não tinha conversa, com o Neo Geo AES você jogava a versão de arcade, sem perder um pixel de qualidade no conforto da sua casa. Mas desse console, além do Neo Geo CD, falaremos na parte 2 desse vídeo, onde concluiremos a história desse arcade console que esteve na vida de muitas crianças e adolescentes dos anos 90. Então esse foi mais um vídeo do canal 8 bits de nostalgia, desvendando alguns detalhes interessantes do Neo Geo. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever. Grande abraço e valeu!